em resgate por todos, para servir de testemunha a seu tempo. 1 Timóteo 2, versículo 7. Para isto, fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Irmãos queridos, irmãos amados, o apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho verdadeiro. Ele pregava o evangelho do reino de Deus. Ele anunciava Jesus, o Filho de Deus, o único Salvador das nossas almas, das nossas vidas. O único que pode salvar a alma do homem é Jesus Cristo e mais ninguém. O único que pode salvar a alma da mulher é Jesus Cristo e mais ninguém. Então o homem, para ser salvo, ele tem que aceitar Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo, obedecer a Jesus Cristo e a sua palavra. A mulher, para ser salva, ela tem que aceitar Jesus Cristo, obedecer a Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo pode salvar o homem, porque só Jesus Cristo pode salvar a mulher e mais ninguém. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. 1 Timóteo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. O Senhor, Ele quer que todos os homens sejam salvos e venham ter o conhecimento da verdade. O Senhor, Ele quer que todas as mulheres sejam salvas e venham ter o conhecimento da verdade. É só a verdade que salva. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o Espírito Santo de Deus. A verdade é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo. O Deus que criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou o mundo, criou tudo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Este é o Deus verdadeiro, este é o Deus santo, este é o Deus poderoso, que me ama e que te ama. E a prova que Ele me ama e que Ele te ama. São João 3, versículo 16. Jesus disse, Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito, o seu único Filho, para salvar todos aqueles que nele crêem. Você tem que crer em Jesus, meu irmão. Você tem que crer em Jesus, minha irmã. Você deve aceitar Jesus Cristo, meu irmão. Você deve aceitar Jesus Cristo, minha irmã. Senão tu vai se perder. Senão tu vai perecer no último dia. Aceite Jesus Cristo. Aceite a sua palavra. Aceite o seu evangelho. Jesus está dizendo, São Marcos 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. São Marcos 16, versículo 16, aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Irmãos queridos, irmãos amados, Deus quer salvar a tua vida. Deus quer salvar a tua alma. Aleluia. Paulo pregava o evangelho verdadeiro. Paulo falava a verdade. Paulo não mentia. Paulo não enganava. Porque Paulo, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Paulo tinha compromisso com Deus e com a sua palavra. Assim nós estamos aqui para pregar o evangelho verdadeiro, sem mentira, sem engano, sem pula-pula, sem gritaria, sem rodeio, sem teologia. Nós temos que pregar o evangelho santo, poderoso, vivo e eterno, que vai mudar a tua vida, meu irmão, que vai mudar a tua vida, minha irmã. Aleluia. Paulo não mentia. Paulo pregava o evangelho verdadeiro do reino de Deus. Nós temos que pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho santo, o evangelho poderoso, o evangelho eterno, para combater o evangelho anátema,
para combater o evangelho mentiroso, falsificado, mudando, porta larga, caminho espaçoso, que leva as almas para a perdição. Meus queridos irmãos amados, Jesus te ama, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um plano na tua vida, aleluia. Ai dos obreiros e pregadores mentirosos, defraudador das escrituras sagradas, que pregam o evangelho mentiroso, aleluia, que pregam o evangelho interesseiro, bajulador, o evangelho mudando, o evangelho anátema. Eles vão prestar conta no último dia, eles vão prestar conta, não escapa um sequer, do maior ao menor, todos vão prestar conta. Os pregadores mentirosos, bajuladores, que pregam o evangelho mundano, o evangelho anátema, o evangelho porta larga, caminho espaçoso, o evangelho anátema, que leva as almas à perdição, vão todos prestar conta. Não escapa um, não escapa um sequer, do maior ao menor, do menor ao maior, vão todos prestar conta com o Senhor Jesus Cristo. Então prego o evangelho verdadeiro, meu irmão, prego o evangelho verdadeiro, minha irmã, prego o evangelho eterno, prego o evangelho do reino de Deus para salvar a alma do homem, para salvar a alma da mulher. O evangelho é isto, é para combater o pecado, combater o engano. O evangelho genuíno, verdadeiro e poderoso é para resgatar e salvar as almas perdidas. Irmãos queridos, irmãos amados, Jesus te ama, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um plano na tua vida. A Bíblia diz em Apocalipse, disse João, Apocalipse 22, versículo 18, eu advirto a todos, aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Isto é uma advertência, por causa dos falsos obreiros, dos falsos profetas, dos falsos pregadores, que estão enganando o povo com o evangelho mentiroso, com o evangelho mundano, o evangelho falsificado, o evangelho bajulador, o evangelho interesseiro. Eles vão prestar conta, eles vão prestar conta com o Senhor. Isto é uma advertência. Palavra de Deus não pode ser mudada. Palavra de Deus tem que ser anunciada, tem que ser pregoada, assim como está escrito. Não podemos aumentar e nem podemos diminuir. Então o Senhor deu uma advertência, Apocalipse 22, versículo 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus. É o Senhor Jesus Cristo que está falando. É o Senhor Jesus Cristo que está dando uma advertência para os tais que defraudam as suas palavras. Eles vão sofrer, eles vão prestar conta no último dia. Então nós estamos aqui anunciando o Evangelho Santo, o Evangelho é verdadeiro, o Evangelho poderoso para resgatar e salvar a alma dos pecadores, a alma do homem, a alma da mulher. É o que Paulo dizia, Gálatas 1, versículo 8,
Disse Paulo: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vós anuncie outro evangelho, além do que já vós anunciamos, seja anátema. O evangelho anátema é um evangelho liberado, que as pessoas fazem o que querem, andam como querem. Este é o evangelho maldito. Anátema quer dizer maldito. É um evangelho mudando. É um evangelho falsificado, mentiroso, que está enganando os moradores da terra, que está enganando a alma dos irmãos, que está enganando a alma das irmãs. A Bíblia Sagrada diz, em Mateus, disse o Senhor Jesus Cristo, Mateus 7, versículo 13, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É o próprio Senhor Jesus Cristo que está falando que muitos vão para a perdição. O evangelho porta larga, o evangelho caminho é espaçoso. Esse é o evangelho anátema que Paulo disse, aleluia, que Paulo combatia, porque o evangelho mudando, falsificado, as pessoas fazem o que querem, vivem como querem, não tem nada a ver, não tem problema. Jesus está dizendo que vão muitos para a perdição. Por quê? Porque o evangelho mudando, o evangelho corrompido com o mundo, o evangelho liberado, que as pessoas fazem o que querem, vivem como querem, não tem nada a ver, não tem problema. Esse é o evangelho anátema, esse é o evangelho mudando, esse é o evangelho corrompido, esse é o evangelho mentiroso, que Jesus está dizendo que muitos vão para a perdição. É Jesus que está falando, usando o homem sem letra, o homem sem formatura, o homem pesado de boca, o homem pesado de língua. É Jesus que está falando com os moradores da terra, com os moradores do mundo, através da sua palavra. Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, pois larga aí a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã, você que está no evangelho da porta larga, o evangelho do caminho espaçoso, que leva para a perdição, disse o Senhor Jesus Cristo, não é o pastor Nonato não, que está falando é o Senhor Jesus Cristo. Pastor Nonato não é nada, pastor Nonato é só o vaso, pastor Nonato é só o mensageiro, pastor Nonato é só o porta-voz, pastor Nonato só está transmitindo o recado do Senhor, a mensagem do Senhor para os moradores da terra, que o diabo está enganando com o evangelho anátema, com a doutrina mudana, com a porta larga, com o caminho espaçoso, que as pessoas vivem de qualquer jeito, vivem de qualquer maneira, faz o que quer, não tem nada a ver, não tem problema. Isso é mentira do diabo. O diabo está te enganando, minha irmã, com este evangelho mudando e mentiroso e pecaminoso, porta larga e caminho espaçoso. O diabo está te enganando, meu irmão, com este evangelho mudando, mentiroso, pecaminoso, porta larga, caminho espaçoso, o evangelho anátema, que Jesus disse que muitos vão para a perdição. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Mateus 7, versículo 14, Jesus está dizendo, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que são poucos os que entram na porta estreita. O próprio Senhor Jesus disse que são poucos os que entram no caminho estreito, no caminho apertado.
Mas a porta estreita e o caminho apertado é que conduz a vida, é que leva a vida, é que salva o homem, é que salva a mulher. Jesus está te alertando, meu irmão. Entre na porta estreita, ande no caminho apertado, sai desta porta larga, sai deste caminho espaçoso. Você que está com a vida desconcertada, você que faz o que quer, você que anda como quer, não tem nada a ver, não tem problema. Isto é o diabo que está te enganando, isto é Satanás que está te enganando. É o evangelho anátema, evangelho da porta larga, caminho espaçoso, que está levando as almas para a perdição. Mas Jesus está dizendo, Mateus 7,14, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Aleluia! É o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que são poucos os que entram na porta estreita. Não vai adiantar, minha irmã, não vai adiantar, meu irmão, você viver na porta larga e no caminho espaçoso, que o Senhor disse que você vai se perder, você vai para a perdição. Não adianta. É Jesus que está dizendo, é Jesus que está falando, é Jesus que está me usando, que a porta larga, que o caminho espaçoso leva para a perdição. Então não vai adiantar nada, minha irmã. Então não vai adiantar nada, meu irmão, você viver no evangelho da porta larga, no evangelho do caminho espaçoso. Você tem que entrar na porta estreita, você tem que entrar no caminho apertado, que vai te dar a vida, que vai te conduzir à vida. Aleluia! Então não vai adiantar nada. Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Jesus disse que a porta larga, o caminho espaçoso, leva para a perdição. E muitos são os que entram por esta porta e por este caminho que leva à perdição. Jesus está dizendo, Mateus 7,21, disse o Senhor Jesus, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E agora, meu irmão, e agora, minha irmã, você tem feito a vontade de Deus? Você tem feito a vontade do diabo? Você está fazendo a vontade de quem? Você está fazendo a vontade de Deus? Ou você está fazendo a vontade do diabo? Irmãos queridos, irmãos amados, o próprio Jesus está dizendo que isso, o Senhor Jesus, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Você tem feito a vontade de Deus, meu irmão? Você tem feito a vontade de Deus, minha irmã, que está no céu, nosso Pai que está no céu? Ou você tem feito a vontade do diabo? Ou você tem agradado o diabo? Ou você tem obedecido o diabo? Jesus está dizendo, Mateus 7,21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então faça a vontade de Deus, meu irmão. Faça a vontade de Deus, minha irmã. E você, aleluia, vai entrar no reino de Deus. Você vai entrar no reino do céu. Mas se você fizer a vontade do diabo, se você fizer a vontade de Satanás, se você fizer a vontade dos demônios,
se você fizer a vontade do mundo, se você fizer a vontade da carne, se você estiver no evangelho anátema, você vai se perder. E Jesus não quer que você se perda, não. Jesus quer que você se converta. Jesus quer que você se arrependa. Jesus quer que você seja salvo. Jesus está dizendo, aleluia, Mateus 7:22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Mateus 7:23, então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus queridos, irmãos amados, é o próprio Senhor Jesus Cristo falando, apartai de mim, os que praticais a iniquidade. É o próprio Jesus, é o próprio Senhor, não é o pastor Nonato, não. Pastor Nonato é só o vaso, pastor Nonato é só o instrumento, pastor Nonato é só o mensageiro, pastor Nonato é só o porta-voz, pastor Nonato só está entregando o recado de Deus, a palavra de Deus, para os moradores da terra. Meus queridos, irmãos amados, o Senhor está falando, Jesus está falando perfeitamente, usando o homem sem letra, usando o homem pesado de boca, pesado de língua. Jesus está falando perfeito para edificar os moradores da terra. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Mateus 7:23, então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Você que está na iniquidade, você que está no erro, você que está no pecado, Jesus quer que você se arrependa, Jesus quer que você se converta, Jesus quer que você venha mudar de vida. A iniquidade é pecado, maquiagem, vaidade, pintura, o pecado de Jezabel. Esse é um dos pecados que mais provocou a ira de Deus, que o próprio Deus deu a profecia da destruição de Jezabel, pagando o preço com a sua própria vida, cruelmente sendo morta, e os cachorros comendo as suas carnes, bebendo o seu sangue. O próprio Deus deu a sentença, deu a profecia para o profeta Elias, da destruição de Jezabel, por causa da sua maldade, por causa das suas abominações, por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades. A Bíblia diz, no livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 10, os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Esta foi a profecia que o Senhor deu para Elias, da destruição de Jezabel, tudo por causa das suas abominações. Foi através de Jezabel que o diabo trouxe esta maldade, que o diabo trouxe este pecado ao mundo. Aí está hoje o mundo corrompido, aí está hoje as mulheres corrompidas, aí está hoje os homens corrompidos, com os costumes, com os prazeres, com as doutrinas de Jezabel, a maquiagem, a pintura, as vaidades, a depilação,
Jezabel trouxe essa maldade. O diabo usou Jezabel. E Jezabel trouxe este costume, esta prática mundana e pecaminosa. E Deus havia dado uma profecia de destruição para ela, através do profeta Elias, por causa deste pecado, por causa desta maldade. Aí hoje está milhões e milhões de homens, milhões e milhões de mulheres, tudo depilados, tudo pintados, tudo artificial, porque estão seguindo a doutrina de Jezabel, porque estão seguindo a doutrina anátema, a doutrina de demônio, a doutrina do diabo, a doutrina de iniquidade, a doutrina do pecado. E Paulo disse, ainda que seja um anjo do céu, aleluia, que pregue outro evangelho, além do que já pregamos, este evangelho seja anátema. Meu amado e querido irmão, e agora, qual é o evangelho que você está servindo? Você está servindo o evangelho anátema? Ou você está servindo o evangelho do reino de Deus? O evangelho do reino de Deus é santo. O evangelho do reino de Deus é poderoso. O evangelho do reino de Deus, ele santifica a vida do homem. O evangelho do reino de Deus, ele santifica a vida da mulher. O evangelho do reino de Deus, ele salva a alma do homem. O evangelho do reino de Deus, ele salva a alma da mulher. Então Jezabel, ela foi morta, atropelada pelos cavalos de Jeú, e os cachorros comeram as suas carnes e beberam os seus sangue, por causa dessas maldades, por causa dessas iniquidades, por causa dessas abominações que ela trouxe ao mundo. A Bíblia diz, 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, então Jeú foi a Jezreel, quando Jezabel o soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Quando Jezabel ficou sabendo que Jeú estava em Jezreel, Jezabel se pintou, fez um caracol no cabelo, pintou os olhos, pintou as unhas, pintou a boca, encheu a cara de maquiagem, ficou parecendo uma bruxa. Jezabel ficou parecendo uma bruxa, toda pintada. A cabeça parecia cabeça de pavão, toda cheia de maquiagem. Ela queria trair, ela queria derrubar o profeta de Deus, Jeú, homem cheio do Espírito Santo. Mas ela se deu mal, ela mexeu com o homem errado. Os cavalos de Jeú atropelaram, e os cachorros comeram as suas carnes e beberam o seu sangue. Ficou sua caveira, as palmas das mãos e os seus pés. 2 Reis 9:35. Mas quando foram para a sepultar, não acharam dela, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. 2 Reis 9:36, voltaram e comunicaram a Jeú, que disse, esta é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo, no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. 2 Reis 9:37, o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo na herdade de Jezreel, de modo que não se poderá dizer, esta é Jezabel. Jezabel ficou irreconhecível, ficou só a caveira, as palmas das mãos e os seus pés. Misericórdia, misericórdia. Hoje são milhões e milhões de mulheres e homens no mundo que não conhecem essas verdades das Escrituras Sagradas. Não conhecem, porque os falsos profetas, porque os covardes não pregam a verdade para a salvação das almas, que o diabo está enganando. O diabo está enganando as almas com a doutrina de Jezabel, a maquiagem, a depilação, a pintura,
a vaidade, aí o pecado, o adultério, a fornicação, o divórcio, casa, separa, casa, tudo isso é adultério, tudo isso é a doutrina de Jezabel, a doutrina mundana, pecaminosa, que as pessoas vivem de qualquer jeito, vivem de qualquer maneira, vivem no adultério, vivem amigados na fornicação, vivem na maquiagem, vivem na pintura, vivem pintado, depilado, olho pelado. Tudo isso é obra do diabo, tudo isso é obra de Satanás, tudo isso é a doutrina de Jezabel, que o diabo está enganando os moradores da terra. Mas aqui estamos pregando o Evangelho Santo, o Evangelho genuíno, para libertar o homem, para libertar a mulher, para salvar o homem, para salvar a mulher, para o homem ter a vida eterna, para a mulher ter a vida eterna. A Bíblia Sagrada diz, no livro de João disse, o Senhor Jesus Cristo, São João 3, versículo 3, Jesus respondeu, em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo está falando que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é morrer para o mundo. Nascer de novo é morrer para o pecado. Nascer de novo é ser uma nova criatura. Nascer de novo é se regenerar. Nascer de novo é se converter. Nascer de novo é se arrepender. Isto é nascer de novo, porque quando a mulher nasceu, não tinha olho pintado, não tinha boca pintada, não tinha brinco nas orelhas, não tinha cabelo pintado, não tinha tatuagem, a marca da besta no corpo, mas hoje são milhões e milhões de homens e mulheres que estão tudo pintado, tudo artificial, se pintaram, tiraram a sobrancelha, emendou a pestana, colocaram a tatuagem, a marca da besta no corpo. Tudo isso é doutrina de Jezabel, doutrina mundana, pecaminosa, corrompida, enganosa, uma doutrina anátema, que Satanás está enganando os moradores da terra. Meus queridos, mas no poder da palavra de Deus, no poder do Evangelho do reino de Deus, as almas são libertas, as almas são salvas, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada diz, em 2 Coríntios, disse Paulo, 2 Coríntios 3, versículo 3, já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios 3, versículo 4, e por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. 2 Coríntios 3, versículo 5, não que sejamos capazes por nós mesmos pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É Deus que dá a capacidade, é Deus que fala, é Deus que opera, é Deus que faz a obra. O mesmo Deus que usou Paulo é o mesmo Deus que está me usando aqui agora para anunciar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho puro, o Evangelho santo, o Evangelho poderoso, para salvar a tua alma, meu irmão, para salvar a tua alma, minha irmã. O mesmo Deus que usava Paulo é o mesmo Deus que está me usando aqui agora para anunciar o Evangelho do reino de Deus, que é o Evangelho incorruptível, o Evangelho incontaminado, não tem contaminação nenhuma, não tem trevas nenhuma, é o Evangelho santo, é o Evangelho puro, verdadeiro e poderoso. Romanos 1:16 disse Paulo,
Não me envergonho do Evangelho do Reino de Deus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho do Reino de Deus é salvação na vida do homem, se o homem crê no Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus é salvação na vida da mulher, se a mulher crê no Evangelho do Reino de Deus. Porque esse Evangelho do mundo, esse Evangelho mundano, esse Evangelho pecaminoso, que as pessoas fazem o que quer e vivem como quer, casa e separa, casa e separa, casa e separa, e vive na prática do adultério. Esse Evangelho do mundo, esse Evangelho anátema, que as pessoas vivem amigadas, vivem na fornicação. Esse Evangelho anátema, que as pessoas vivem toda pintada, com a cara cheia de maquiagem, cheia de vaidade, cheia de pintura. Esse Evangelho anátema, que as pessoas vivem jogando, bebendo, fumando, pulando boi, pulando carnaval, pulando quadrilha. Esse Evangelho mudando, anátema, você vai se perder, minha irmã. Você vai se perder, meu irmão. Esse Evangelho não salva ninguém, não. Esse é o Evangelho mudando. Esse é o Evangelho anátema. Esse é o Evangelho mentiroso. Esse é o Evangelho pecaminoso. O Evangelho que Jesus mandou anunciar. O Evangelho que Jesus mandou pregar. O Evangelho que Jesus mandou pregar. O Evangelho que pregava Paulo. O Evangelho que prega o pastor Donato. É o Evangelho do Reino de Deus. É o Evangelho santo, é o Evangelho poderoso, é o Evangelho eterno, é o Evangelho que salva a alma do homem, é o Evangelho que salva a alma da mulher. Marcos 16, versículo 15, disse o Senhor Jesus Cristo, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O batismo verdadeiro é o batismo que o Senhor Jesus foi batizado nas águas de rios, águas correntes, as águas vivas. O batismo de Jesus, que Jesus foi batizado. É o batismo, aleluia, que João, aleluia, ele batizou nas águas do Rio Jordão, águas de rio, águas correntes, águas vivas. Este é o batismo que Jesus mandou batizar. Jesus mandou batizar, aquele que crê e for batizado será salvo. Então você tem que se batizar, meu irmão. Você tem que ser batizado, minha irmã, como manda as Escrituras, como manda a Bíblia Sagrada. Jesus foi batizado no Rio Jordão, águas de rios e águas correntes. É o batismo de piscina, o batismo em tanque, o batismo pegando água com a mão e levando na cabeça, o batismo de criança. Tudo isso está errado. Não existe na Bíblia Sagrada, não. Eu já li a Bíblia Sagrada várias vezes e nunca encontrei esses batismos antibíblicos de Gênesis a Apocalipse. Nunca encontrei. De Apocalipse a Gênesis. Nunca encontrei. Não existe esse tipo de batismo. Não existe batismo de piscina, não. Não existe batismo de tanque, não. Não existe batismo pegando água com a mão, levando, botando na cabeça, não. E não existe batismo de criança, não. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor, porque criança não tem pecado. Criança não se batiza. Criança se apresenta, porque criança é inocente. Criança não tem pecado. Criança é inocente. Criança se apresenta como Jesus foi apresentado como criança por Simeão e Ana no templo em Jerusalém, quando Jesus já estava de maior. Então ele foi batizado por João nas águas do Rio Jordão. Então, irmãos queridos, irmãos amados, aleluia, Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Você não é inocente, minha irmã. Você não é inocente, meu irmão. Os moradores da terra não serão inocentes. Os moradores do mundo não serão inocentes, porque estamos pregando o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho poderoso, o Evangelho santo e eterno que Jesus mandou pregar.
Aqui estou pregando, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem pula-pula, sem mentira e sem engano. Estou pregando o evangelho que Jesus mandou pregar. A Bíblia diz em Mateus 3, versículo 13, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mateus 3, 14. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu preciso. João disse, João 3, 14. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vem tu a mim. Mateus 3, 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa tu agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água, e nesse instante abriram-se-lhe os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Mateus 3,17. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos queridos, irmãos amados, Deus tinha prazer em Jesus. Por que Deus tinha prazer em Jesus? Porque é seu filho, porque ele obedecia, Jesus lhe agradava, Jesus cumpriu com a justiça divina. Jesus foi batizado nas águas do rio Jordão para cumprir com a justiça divina. Jesus não foi batizado na piscina, não. O batismo de piscina é antibíblico, não existe na Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia. Jesus não foi batizado no tanque, não. O batismo no tanque é antibíblico, não existe em nenhuma parte da Bíblia. Jesus não foi batizado pegando água com a mão e levando na cabeça, não. Este batismo não existe em nenhum lugar da Bíblia. Jesus foi batizado nas águas do rio Jordão, águas vivas, águas correntes. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, o evangelho verdadeiro, combatendo o evangelho anátema, o evangelho do reino de Deus, combatendo o evangelho do reino do mundo, o evangelho mudando e pecaminoso, porta larga e caminho espaçoso, que está enganando milhões e milhões de almas de vida. Mas Jesus mandou pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho santo, o evangelho poderoso. Aleluia! Então, Mateus 3,17, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus tinha prazer em Jesus, porque Jesus lhe obedeceu. Deus tem prazer no crente que lhe obedece. Deus tem prazer no crente que tem temor dele. Deus tem prazer no crente que é fiel a ele. Deus tem prazer no crente que cumpre com a justiça divina. Você precisa cumprir com a justiça divina, minha irmã. Você precisa cumprir com a justiça divina, meu irmão. Você que foi batizado no tanque, você precisa ser batizado nas águas de rio, águas correntes, águas vivas, como Jesus foi batizado, para você cumprir com a justiça divina. Você que batizou no tanque, você não cumpriu com a justiça divina, não. Você tomou um banho de água suja. Você que batizou na piscina, você precisa ser batizado nas águas de rio, águas correntes, para você cumprir com a justiça divina. Você que batizou na piscina, você não cumpriu com a justiça divina, não. Você foi enganado. Você tomou um banho de água suja, água contaminada. Você precisa se batizar como Jesus foi batizado. Águas correntes, águas vivas. Aleluia. Águas de rio corrente, águas vivas. Como Jesus foi batizado por João Batista nas águas do rio Jordão, para o cumprimento da justiça divina. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Mateus, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Mateus 28, 18, chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado
todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos queridos, irmãos amados, esta é a convicção que eu tenho, que Jesus está conosco, que Jesus está comigo, me livrando e me guardando todos os dias. Por quê? Porque eu estou fazendo o que Ele mandou fazer. Eu estou pregando o que Ele mandou pregar. Eu estou ensinando o que Ele mandou ensinar. Jesus mandou ensinar a sua palavra. Jesus mandou pregar a sua palavra. E aqui eu estou pregando para o mundo inteiro. Aqui esta mensagem não fica só dentro aqui da cidade, não. Ela vai para todo o mundo. Por quê? Porque a internet transmite para o mundo inteiro. Pelas redes sociais. A mensagem vai embora para o mundo inteiro. Onde tiver uma alma vivente, que escuta a mensagem, que escuta a palavra, se arrependa, se converta, obedeça, aceite a palavra, a obra, o plano de Deus na tua vida. Você precisa se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Batizar nas águas correntes, como Jesus foi batizado. Escapa por tua vida, meu irmão. Escapa por tua vida, minha irmã. Jesus está voltando. Jesus, Ele te ama. Ele está te chamando ao arrependimento. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer salvar a tua vida. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, Jesus, Ele ama você agora. Jesus, Ele te ama. Ele tem uma obra, Ele tem um plano na tua vida. Ele te chama, aleluia, para que você venha cumprir, fazer a escritura sagrada, com a justiça divina. Aceite Jesus Cristo. Jesus te perdoa, Jesus te liberta, Jesus te transforma, Jesus te salva, Jesus te dá vida eterna. Somente creia na palavra, somente creia no Evangelho, somente creia e aceite Jesus Cristo. Entregue a tua vida para Jesus Cristo e Jesus te salva, e Jesus te abençoa, e Jesus te dá vitória. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Jesus está voltando, meu irmão, e Ele não tem mais você como inocente, não. Jesus está voltando, minha irmã, e Ele não tem você mais como inocente, não. Jesus está te chamando. Mateus 11, 28. Vinde-me todos vós que estáis cansados, oprimidos e subcarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso e repouso para vossas almas, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus quer tirar este peso, este fardo pesado que está sobre os teus ombros, que está sobre a tua vida. Jesus quer abrir a tua mente, o teu entendimento, o teu coração, os teus olhos, para que você veja. Jesus quer guiar você, Jesus quer salvar você, Jesus quer te dar vitória. Então aceite Jesus, aceite o Evangelho genuíno, verdadeiro, santo e poderoso do reino de Deus, do reino do céu, o Evangelho que pregava o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que pregava os apóstolos, o Evangelho que vem pregando o pastor Donato há 26 anos, vem pregando o Evangelho de arrependimento, o Evangelho santo, o Evangelho poderoso, o Evangelho que tem o poder para salvar a tua alma, para salvar a tua vida. O Espírito Santo fale mais e mais, continue falando em cada coração. Aí está, você ouviu a palavra, você ouviu o Evangelho, sem reteté, sem pula-pula, sem mentira, sem engano. Aí está, o Evangelho poderoso, sem rodeio, sem teologia, sem gritaria. Precisa gritar, nada disso. Não precisa estar pulando, sapateando, correndo para um lado, correndo para o outro. Não precisa nada disso. Isso é mentira, isso é carne. Tem que pregar o Evangelho santo, 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 verdadeiro, poderoso. Aleluia. É o Evangelho do Reino de Deus que vai salvar a tua vida, meu irmão. Cuidado com o Evangelho anátema. Cuidado com o Evangelho mentiroso. Cuidado com o Evangelho mudando, pecaminoso.
Aceite Jesus como teu Salvador. Entrega a tua vida para Jesus. Você que está afastado, desviado, reconcilia com Jesus agora. Jesus te ama. Ele te perdoa, Ele te liberta, Ele te transforma, Ele te salva, Ele te dá vitória. Que Deus o abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Vamos fazer uma palavra de oração. Ore conosco agora. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai que está no céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, te agradeço, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi pregada agora, pela tua palavra que foi anunciada aqui agora. Uma palavra sã, conforme o Senhor colocou no meu coração. Aí está entregue o recado, aí está entregue a palavra, aí está entregue a mensagem, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem pula-pula, sem gritaria, sem mentira e sem engano, conforme o Senhor colocou no meu coração. Aí está a palavra que foi entregue para os moradores da terra. Deus Santo e Poderoso, tenha misericórdia destas almas, tenha misericórdia destas vidas. Repreenda o diabo, repreenda Satanás, repreenda os demônios, repreenda o espírito do engano que estava enganando a vida desta mulher, que estava enganando a vida deste homem. Ó Deus poderoso, liberta e transforma a vida deste homem, liberta e transforma a vida desta mulher. Meu Deus, tenha misericórdia. Ó Senhor, salva. Meu Deus, perdoa. Meu Deus, liberta. Muda a vida deste homem, muda a vida desta mulher. Senhor, tenha compaixão, compaixão destas vidas, compaixão destas almas. Cobre com teu sangue estas almas, cobre com teu sangue estas vidas. Não deixe o diabo tocar na vida deste homem, não. Não deixe o diabo tocar na vida desta mulher, não. Senhor, não deixa, não permita, não, Senhor, que o demônio toque na vida desta jovem, deste jovem, deste adolescente, desta criança. Meu Deus, cobre todos com teu sangue. Meu Deus, tenha misericórdia e compaixão. Senhor, salve estas vidas. Senhor, salve estas almas. Senhor, visita os ouvintes de casa, onde eles estiverem, em qualquer parte do Brasil e do mundo, onde eles estiverem, onde eles ouvirem, onde eles escutarem. Ó Deus, toca neles agora. Repreenda o diabo da vida dele, do caminho dele. Liberta e transforma. Meu Deus, prepara e salva. O Senhor está voltando. Deus Santo e Poderoso, tenha misericórdia, tenha compaixão das almas. Meu Deus e meu Pai, repreenda esta enfermidade, repreenda este mal, esta doença, esta bactéria, esta mortandade, repreenda esta gripe, repreenda esta tosse, repreenda a diabetes, repreenda o câncer, repreenda a hemorragia, repreenda este cisto, repreenda esta hérnia, repreenda este caroço, repreenda esta paralisia, repreenda este derrame, repreenda esta fraqueza, esse desânimo, esta dor de cabeça, repreenda as obras do diabo. Caia por terra, Satanás, sai deste corpo agora, saia desta vida agora. O Senhor te repreenda. Caia por terra, demônio. Saia, diabo. Saia, demônio. Saia, Satanás. Espírito de enfermidade. Espírito da morte. Demônio que está atormentando a vida desta mulher com enfermidade. Sai do corpo dela agora. Sai da vida dela agora. Demônio que está atormentando a vida deste homem com enfermidade. Sai do corpo dele agora. Sai da vida dele agora. No poder da palavra. No poder do nome. E no poder do sangue de Jesus Cristo. No poder do Evangelho de Jesus Cristo, no poder da oração e no poder do jejum. Eu te repreendo agora, Satanás. Eu te repreendo agora, demônio. Eu te repreendo agora, legião do inferno. Te repreendo paralisia. Te repreendo cegueira. Te repreendo derrame. Te repreendo mortandade. Te repreendo bruxaria. Te repreendo macumbaria. Te repreendo feitiçaria. Toda obra do diabo, toda obra de Satanás, toda obra do inferno. Sai desta vida agora. Sai deste corpo agora. Sai desta casa agora, saia deste lá agora, saia desta família agora. Não resista, diabo, não resista, Satanás, não resista, demônio, não resista, enfermidade.
autoridade, o poder que é no nome de Jesus Cristo, o poder que é no sangue de Jesus Cristo, o poder que é no Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Não resista a Satanás, não resiste a diabo, não resista a demônio. Sai desses corpos agora, saia demônio da maquiagem, saia demônio de Jezabel, saia demônio da pintura, vai embora demônio, demônio do levianismo, sai da vida desta mulher, demônio do homossexualismo, sai da vida deste homem, saia diabo, saia demônio da macumba, macumbaria, feitiçaria, bruxaria, sai diabo, sai demônio, sai Satanás, sai enfermidade, sai tristeza, sai angústia, sai vício, toda obra do diabo, sai, meu Deus, meu Pai, cobre com teu sangue estas almas, meu Deus, liberta e transforma, meu Deus, leva estas almas, leva estas vidas para as igrejas pentecostal, Deus em amor, e prepara estas almas para o batismo, para o cumprimento da justiça divina, prepara estas almas para o grande dia do arrebatamento da igreja do Senhor, prepara este povo, prepara esta gente para o grande dia da eternidade no Senhor. Te agradeço, meu Pai, obrigado, Senhor, pelos livramentos, obrigado, meu Pai, pelos milagres, pelas curas, pela libertação, transformação e salvação de almas e vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus o abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Vamos agora fazer mais uma palavra de oração. Aleluia. E agora é a oração de confissão. Agora é a oração de confissão. Você vai confessar Jesus. Você vai aceitar Jesus como Salvador da tua alma. Você vai repetir as palavras que fala o pastor Nonato em oração. Ore conosco agora, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes. Ore agora com o pastor Nonato. Fale assim, bem alegre e bem contente. Diga comigo, irmãos presentes, irmãos ouvintes. Senhor Jesus, eu estou te aceitando como Salvador da minha alma, da minha vida. Escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna no Senhor. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, me liberta, me transforma, me prepara para o dia do arrebatamento, para o dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, tira da minha vida tudo aquilo que não te agrada, que não te pertence, que está atrapalhando, que está impedindo a minha salvação. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo, para os meus olhos não olhar, não adorar por televisão, a imagem da besta, que Satanás está enganando os moradores da terra. Apocalipse 13, versículo 8. Ia por todo o mundo, fazendo que todos os moradores da terra lhe adoram, e todos aqueles que lhe adoram, os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde o princípio da fundação do mundo. Aí está, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes. Hoje, por televisão, a imagem da besta está em todo o mundo, está em toda a terra, fazendo os moradores da terra, fazendo o homem e a mulher lhe adorar. E aí estão os homens e as mulheres adorando e assistindo televisão, a imagem da besta.
Irmãos queridos, irmãos amados, Deus abençoe. Desde já, todos estão convidados a fazerem uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus é Amor. Você pode procurar qualquer uma das igrejas pentecostal Deus é Amor mais próximo da tua casa, no Brasil e no mundo, e passa a congregar e Deus vai te abençoar. Aqui em Manaus, a sede estadual das igrejas pentecostal Deus é Amor está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, no bairro de Aparecida, no centro de Manaus, atrás do Colégio Militar. Temos cultos diariamente, todos os dias, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Deus abençoe. Deus abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Nonato. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém e amém, Jesus.